Boa tarde, quinto ano. Iniciei aqui a gravação, compartilhei a tela com vocês da nossa apostila, da página 23, e a nossa atividade também seria a página 24. Então, a letra D, aqui nós já havíamos feito lá na aula passada. A letra E também. A bolinha aqui da letra E também. E vocês, então, tinham que responder aqui, ó, a número 4, né? Que era pessoal. Por quê que é pessoal? Porque cada um iria imaginar aí, né? O que os indígenas iriam à filha, né, da cobra grande, tá? Então, a professora colocou aí e vocês agora vão apresentar o que vocês escreveram. Então, eu vou ler aqui o título, tá? E o início aqui do texto, só para a gente saber que a gente está falando aí sobre essa lenda. Posso falar a minha, prof? Pode, só deixa a Depois professora do retornar Dutra aqui pode a ser leitura. minha? Pode. Pra vergonha ser mais rápido. Então, vocês têm aí, ó. Releia esse trecho da lenda. Vendo a luz, os pássaros se puseram a cantar e os animais noturnos silenciaram. Logo depois, os 3 índios chegaram. Eles tentaram explicar o que havia acontecido, mas a filha da cobra grande não deixou sequer que abrissem a boca. Então, vocês tinham esse trecho aí para fazer a resposta de vocês. Então, ali embaixo tem a bolinha que diz o seguinte, ó. O que será que os indígenas diriam à filha da cobra grande para explicar o que aconteceu? Imagine, ó, vocês tinham que imaginar, por isso que o Murilo falou lá, professor, eu tive que pensar. Claro, tem que pensar, imaginar, refletir, né? Imagine e elabore um discurso direto. Se é um discurso direto, eu vou usar na primeira pessoa, com os verbos na primeira pessoa. Ele falou, falei, contei, né? Discurso direto, que é a fala aí do personagem. Então, a explicação que eles poderiam ter dado a ela. Então, quem quer falar vai levantar a mãozinha aí e vai falar para a professora. Vai lá, Guilherme. O Guilherme levantou a mão aí. Quem quer falar do próximo, daí já levanta. Tem uma mãozinha aí que vocês podem levantar ou fazer assim. Tá? Eu tô no PCD, eu não consigo, então. Ah, tá. Mas aí só levantar a sua mãozinha que a professora vê. Tá bom? Pode falar. Senhora, nos desculpe, nós estávamos tão cansados por não termos a noite para dormir que achamos que não faria mal algum abrir o caroço do Tucumã e libertar a noite. Muito bem. Quem mais quer falar aí a sua resposta? Pode ser? Murilo. Depois a prof aí escolhe outro. Vai lá, Murilo. Ok. Olha, tentamos escapar da sedução do caroço Tucumã, mas logo depois de conseguir controlar meu irmão, ele nos convidou a abrir, de um jeito diferente, tá? Então, culpe o caroço Tucumã, não nós. Ou culpe seu esposo por nos pedir que pegássemos a noite. Ou a sua mãe, que despertou a curiosidade dizendo para não abrir. Porque eu fico curioso quando alguém diz para não fazer algo. Ah, muito bem. Pode falar. É que caiu do barco bem na hora que estávamos na terra. É que caiu o quê? Aí tem que colocar ali o que caiu. Caiu do barco. Ah, tá. Caiu do barco. Muito bem. Bem na hora que estávamos indo para a terra. Muito bem. Pode? Calma, abrimos a semente porque estava fazendo muito barulho e não conseguimos dormir. Muito bem. Quem é o próximo? Maria, pode ir. Nos desculpe, por favor, não conseguimos segurar nossa curiosidade, estamos muito arrependidos. Show, muito bem. Quem mais? Eu, prof. Pode falar. Me desculpe, nós estávamos muito curiosos para saber o que tinha dentro. Muito bem, a curiosidade, né? Quem mais? Mais alguém aí quer compartilhar a sua resposta? Não? Podemos ir adiante? Sim. Sim? Então, na Sim. número 5, pode falar. Eu coloquei assim, senhora, o nosso barco afundou e para nos esquentar, fizemos uma fogueira e acabou caindo no fogo.
Muito bem. Show. Ó, então, na número 5, vocês tinham também que reler ali. Ó. Opa. Vocês tinham que reler. Ó. Releiam um trecho da lenda Tucumã, o surgimento da noite tupi. Faça o que se pede. Então, vocês tinham aqui, ó, o texto. O esposo, então, enviou 3 mensageiros para que as trouxessem. A serpente, a senhora da noite, recebeu-os com indiferença. Mesmo assim, entregou-lhes um coco de Tucumã, lacrado com cera de abelha, dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar. Então, presta atenção que aí tem a fala, né? Que a gente tem a parte que a gente vai interpretar, que é lá na outra página. Que daí vocês têm a letra A, lá na página 24, que diz o seguinte, ó. No trecho lido ao discurso direto, justifique sua resposta. Tem um discurso direto? Não. Pode falar, a Maria levantou. Contou- A Maria levantou o dedo ali, pode falar. Maria, depois o Guilherme fala e o Pedro também. Murilo também levantou o dedo. Pode falar, Maria. Não, porque no trecho somente aparece o narrador contando a história. Muito bem. Pode falar, Guilherme Dutra. Não, porque no texto aparece apenas o narrador, a descrição das ações e as falas dos personagens. Muito bem. Pedro, Murilo também quer falar? Não, pois só apenas o narrador contou ao longo da história. Muito bom. Murilo? Não, pois ele não segue fielmente a fala dos personagens. Muito bem. Ó, mais alguém? Ali deu para compreender que não há fala do narrador. Por que, professora, que não há fala do narrador? Porque não tem outra versão. Ah, professora, mas tem outra versão lá na fala. Muito bem, tem outra versão. Ah, tem a vírgula ali, na verdade, separando, né? Ó, falando ali o que o narrador representou da fala dos personagens. Tá? Então, ali não há o discurso direto. Pois o narrador, ele conta, né? Ele faz essa parte aí. Ele representa a fala aí do personagem, tá? Depois, releia o trecho e sublinhe as informações. É aquele trecho que a professora leu. O que poderia ser escrito no discurso direto? Prof. Pode falar. Que ali estava o que vieram buscar. Como? Que ali estava o que vieram buscar. Isso mesmo, né? Dizendo-lhes, né? Então, eu vou também sublinhar ali a parte do verbo, tá? Todos fizeram essa parte ali? Pode falar, Rafaela. Eu fiz diferente um O que tu pouquinho. colocou? Eu fiz igual o Dutra, né? Ali está o que vieram buscar. Tá. E aí depois eu botei travessão e botei, disse a cobra grande. Ah, mas ali já é a fala do narrador, daí não há necessidade, só se for para reescrever, mas está certo também. Não, Tá? sim, mas é reescrevendo. Ah, tá, reescrevendo daí sim, ok? Então, a professora vai colocar aí, ó, que agora já aparece. Ó. Então, essa parte que vocês têm que sublinhar, ó. Guilherme Dutra, então, sublinha aqui essa parte também, ó. Tá? Que é aquela parte que apresenta o verbo de elocução, tá? Depois, vocês têm a letra C. Agora, reescreva a última frase do trecho usando o discurso direto, tá? Se é o discurso direto, o que eu tenho Foi que aí que fazer? eu escrevi. É a fala do personagem, né? Aí, como é que ficaria a última frase? Essa fala aqui, ó. Essa fala aqui, ó, no discurso direto, né? Até Eu aqui. comecei ali no mesmo assim. Aqui onde mesmo assim? Aqui, mas aqui daí é a fala do personagem, do narrador falando, né? É a última frase, ó. A última frase é essa daqui, ó. Porque está separando aqui o que o personagem falou e a mensagem do narrador. Então, a última frase, ela começa aqui, ó. Tá?
Posso falar a minha, prof? Pode? Aqui está o que vieram buscar. Muito bem. Fala, Mais alguém? Eu Vai, fiz igual. Pedro. Deixa eu ver. Fez igual ao do Guilherme? Aham. Aqui está, ó, dizendo-lhes, né? Ali, no lugar de ali, ó, que o narrador fez essa fala, eu vou colocar na primeira pessoa, que é o discurso direto do narrador. Então, ali, eu vou trocar pelo aqui, pelo advérbio, né? A gente chama de advérbio de lugar, tá? Então, aqui é um advérbio de lugar, ali eu vou trocar pelo advérbio aqui. Aqui está o que vieram buscar. Se é a fala do narrador, do personagem, desculpa, eu tenho que sinalizar com qual sinal de pontuação? Tradução? Travessão. Então, quando eu escrever a minha fala aqui, a minha frase, vou colocar travessão, letra maiúscula, aqui está o que vieram buscar, tá? Quem está chamando a professora? Quero dizer Pode duas falar, coisas. Murilo. Uma que eu acho que o bug vai sair por causa que tá muito travado e a minha resposta. Pode falar a sua resposta. Tá. Dizendo-lhes, ali está o que vieram buscar. Aí tu vai trocar, você, ó, vai trocar no lugar de ali pelo advérbio aqui, tá? Então, aqui está, porque a gente vai falar na primeira pessoa, que é o discurso direto, que é a fala do personagem, tá? Quem levantou a mão, Guilherme Dutra, pode falar? Eu levantei. Não? Alguém levantou a mão aí? Não achei que fosse você. Ó, então, aqui a professora vai colocar para vocês compararem. Ó, então, vai aparecer, né? Ó, mesmo assim, daí a fala do narrador, né? Aí, depois, aqui, ó, está aqui o que vieram buscar, que é a fala do personagem. Tá bom? Depois, lá na outra página, na outra atividade, diz assim, ó. O que mudou com a reescrita da informação? O que mudou? Posso falar? Pode? O verbo está. A frase ficou no presente. Isso, o verbo e também aqui, ó, mudou o verbo e também aqui, ó, a palavrinha aqui, que nós falamos na língua portuguesa que é um advérbio de lugar, tá? Por que é um advérbio? Porque ele está intensificando o verbo aqui, ó. Está o que vieram buscar. Então, esse verbo aqui, esse advérbio, está intensificando aqui o verbo. Tá bom? Então, a troca aí de advérbios. Ali para aqui. E também ali, quando houve essa troca, também houve ali a mudança do verbo. Tá bom? Beleza. O verbo estar, né, no pretérito do presente. E o advérbio aí, ali, também deve ser substituído. Tá? Quem chamou a professora aí? Alguém estava chamando. Alguma pergunta? Deu para entender, quinto ano? Uhum. Deu para entender que houve a troca aí do verbo? Ele estava, ó, o verbo aqui, ó, dizendo-lhes, né? Então, nós temos aqui, ó, o verbo estar, ele muda para o pretérito, né? Já anotei advérbio para pesquisar no Google depois. Advérbio é a palavrinha que vai intensificar um verbo, um adjetivo ou até mesmo outro advérbio, tá? Ele vai intensificar, ele vai dar um outro sentido para a frase. Ele não modifica o sentido, ele vai dar um outro. Eu posso tirá-lo da frase ou não, tá? É o advérbio, tá bom? Depois vocês tinham aqui, ó, a discurso direto. Ó, vocês tinham aqui discurso direto. Então, nesse tipo de discurso, é o narrador quem expressa o que os personagens falam ou pensam. Indireto, né? Indireto. A prof falou direto, né? Indireto, desculpa. Observe um exemplo do discurso indireto sublinhado nesse trecho. Então, aqui, ó, presta atenção. Deixa a prof colocar aqui, ó. O marido suportou por algum tempo o cansaço que lhes causava trabalhar sem dormir direito.
Não podendo mais, disse que precisava da noite para dormir e se recuperar as forças. Essa parte aqui, ó, é aquela fala que apresenta do narrador, né? Ó, a fala aqui do narrador que tem um verbo de elocução, tá? Então, aqui eu também identifico como a fala do narrador, porque está na terceira pessoa o verbo, ó. Tá? O marido suportou. Se fosse o narrador, o personagem que estivesse falando, seria: eu suportei por algum tempo, né, o cansaço que me causava trabalhar sem dormir direito. Então, eu vou alterar todo o sentido do verbo. Como o verbo está na terceira pessoa, é alguém que está contando, alguém está falando. Então, eu tenho que fazer essa alteração do verbo. Então, no discurso indireto, terceira pessoa. O verbo vai para a terceira pessoa, porque alguém está contando. No discurso direto, que é essa frase aqui, ó, já prof voltar lá, ó. Aqui, ó, tá? Ó, vamos abrir. Quem que falou isso? O personagem, né? O personagem falou. E como é que eu vou perceber? Porque eu tenho travessão aqui no início da frase e o verbo, ó, vai permitir isso. Quem vai abrir a caixa? Ó, vamos abrir. Qual é o pronome que está oculto ali atrás desse verbo? Vamos lá, pronomes pessoais, quais são eles? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Qual é o verbo que está escondidinho aqui atrás desse verbo? O pronome pessoal que está escondidinho atrás desse verbo? Nós vamos abrir. Então, está no discurso direto, porque está sendo falado diretamente. Ó, né? Ó, vamos encostar. Nós vamos encostar. Quinto ano, há necessidade de eu colocar o pronome aqui do ladinho, aqui antes desse verbo? Tem necessidade de eu colocar? Não. Por que que eu não preciso colocar? Porque dá o mesmo sentido, sem ou com. Isso, porque o verbo aqui já está fazendo essa função. Ó, nós vamos e vamos encostar, né? Ele tem o mesmo sentido. Então, eu logo vou perceber qual é o pronome que está oculto aqui nesse verbo. Tá? A mesma coisa quando a gente percebe aqui, ó, a filha dela, aqui, ó, nos mandou, né? Aqui a necessidade, aqui, ó, vamos falar. Quem vai falar? Nós vamos falar. Outra, aqui, ó, deixa a prof colocar aqui, ó. Cadê o outro trecho? Aqui, ó. Deixa a prof colocar aqui embaixo. Ó, enviou 3 mensageiros. Aqui eu tenho um verbo. Enviou. Quem é que enviou? Nós. Nós enviou? Não, nós não. Nós eu não. confundi. É que falamos tanto eles. Nós. Quem é que falou eles aí? O Dutra. Ó, eles, muito bem. Eles, no caso, ele, porque o verbo aqui está no singular. Tá? Sim. Ele enviou. Né? Se fosse o pronome no plural, eu tenho que fazer essa alteração também do pronome no plural. Tá? Eles enviaram e ele enviou. Então, eu também tenho que fazer essa mudança aí, tá? No verbo e no pronome, se está no singular ou no plural. Tá? Então, vamos lá. Deu para entender, então? Nossa primeira aula já está acabando, Pro. Isso, já está acabando. Falta 8 minutinhos. Então, vocês tinham aí o exemplo do discurso direto, né? Ó, nesse tipo de discurso, discurso indireto, é a fala do narrador. Coloquem aqui do ladinho, ó. Fala do narrador, na terceira pessoa, tá? Peguem a caneta de vocês e escrevam aqui do ladinho, tá? Discurso indireto, é o narrador que faz. Ó, tá aqui, ó. Destaquem aí. Narrador, quem expressa o que os personagens falam. Tá? E aqui tem um exemplo que a professora já leu. Depois vocês tinham lá na número 6. Ó. Releia esse trecho. Durante a viagem, um deles propôs: vamos abrir
Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Então, vocês têm ali a letra A e a letra B. Na letra A, diz o seguinte, sublinhe o trecho em discurso direto. Qual é essa parte aí do discurso direto, quinto ano? Vamos abrir, não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Isso mesmo. Esse é o discurso direto. Por que é o discurso direto? Porque eu tenho... É falado pelos É personagens. o personagem que tá falando. Isso é a fala do personagem e ele está sendo sinalizado também pelo travessão, tá? Depois pede para vocês reescreverem. Reescrevam o trecho transformando em discurso indireto. Então eu tenho que saber qual é o discurso direto, qual é a fala do narrador e qual é a fala do personagem, tá? Pode. Prof, aí vocês vão conferir, tá? Tá. Pode ir lá. Durante a viagem, um deles propôs que abrisse o caroço Tucumã, dizendo que não pode haver nada de mal. Sugeriu também que encostassem a canoa e fizessem uma fogueira para derreter o breu que tampava o buraquinho do caroço. Muito bem. Mais alguém quer ler aí? A prof vai colocar para conferir. Mais alguém quer ler? Pode ser eu? Eu. Pode. Um de Quem? cada vez. Vai lá, Murilo, e depois aí o Pedro. Um dos irmãos sugeriu a ideia de encostar a canoa, fazer uma fogueira para derreter o breu que tampava aquele pequeno buraco de caroço e libertar a noite. Muito bem. Vai, Murilo. O Murilo já foi. O Pedro Henrique. Eu fiz igual o Murilo, prof. Fez igual o Murilo? Ótimo. Igual? Posso falar? Então, pode falar. Durante a viagem, um deles propôs abrir. Durante a viagem, um deles propôs abrir. Não poderia haver nada de mal. Encostaram a canoa e fizeram uma fogueira para derreter o abreu que tampava o buraquinho do caroço. É praticamente o mesmo sentido. Derreter o breu, né? Muito bem. Ótimo. Mais alguém? Então, confiram aí, ó, a sugestão, né? Da resposta. Muito bem, galerinha. Então, olha só. Oi? Quem chamou a prof? A Milena, eu saí e entrei de novo, tá? Porque eu tava travando. Tá bom, amor, não tem problema. Olha só, quinto ano, então presta atenção que a professora vai pedir para vocês fazerem para a próxima aula. Então, aqui, ó. Peguem aí a apostila. Lá na outra página, vocês vão fazer, uma pesquisa para a professora. Tá? Aqui, ó. Isso. Olha aqui para a professora. Para a próxima aula, né? Isso, a nossa próxima aula é quinta-feira. Então, vocês vão fazer uma pesquisa. Então, dá tempo de pesquisar. Vocês podem imprimir uma cópia e colocar no caderno ou copiar, tá? Mas... É para que dia? Para quinta-feira. Quinta-feira, Quinta-feira, deixa a prof ver aqui. Quinta-feira, dia 2 de julho. Isso, já é o mês de julho, isso mesmo. Então, olha só. Peguem a agenda aí e anotem. É dia 2 de julho, quinta-feira, nossa próxima aula. Nós temos uma aula, tá? Que é a primeira aula de quinta-feira. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão com a palavra vai ser de vocês, a professora vai falar bem pouquinho nessa aula. Então, vocês vão fazer o seguinte, conheça outras lendas. Além dessa que nós lemos, que tem 3 passos, vocês vão pesquisar uma lenda, aqui ó, em sites, livros ou revista. Qualquer lenda do folclore aí brasileiro, né? Escolha a lenda que mais gostar. Você vai pesquisar. No dia 2, para o dia 2, quinta-feira. Você vai pesquisar uma lenda, vai ler, escolher a que você mais gostar. Você vai imprimir. Professora, não tem impressora. Não tem problema. Você vai salvar aí no seu computador, deixa salvadinho. No dia da apresentação, você vai lá, abre a janelinha lá do seu computador e apresenta. Tá bom?
Beleza. Deu para entender aqui nessa situação de imprimir? Deu. Professora, eu sou obrigada a imprimir? Não, quinto ano. Você é obrigada a pesquisar. Você pode salvar no seu computador, tá? A sua lenda. Pode até salvar e enviar para a professora, não tem problema. Então, depois que você vai ler a sua lenda, tá? Algumas vezes para memorizar e combinar com o professor o dia para contar aos colegas. Que dia que vocês vão contar, quinto ano? 2. Dia 2/6, quinta-feira que vem, que é na próxima aula. Tá? 2/7. 2/7. Fala, Guilherme. A gente copiar a história na página 27 ou não preciso copiar aqui e imprimir? Não entendi o que você falou. Ô, prof, se pode imprimir e na página 17 a gente vai copiar na ideia história? Não precisa. Só imprimir e colar ali, tá? Então, só vou fazer a página 25 e 26? Só a página 25. A página 26, nós vamos para o segundo passo. Calma. Primeiro é a 25, tá? Então, olha só o que vocês vão fazer. Primeiro, vocês vão pesquisar uma lenda, vão treinar, vão escolher a que vocês mais gostam, vão treinar e no dia combinado, que é no dia 2 de julho, tá? Na próxima aula, vocês vão apresentar a lenda que vocês pesquisaram. Ok? Ô, prof. Certo? Tá. Fala, Guilherme. Vai cair a aula. Ô, prof, quem não quiser decorar a lenda, pode imprimir ler. uma folha e falar? Pode. Ó, Tá.